agora nós temos aí três grandiosas histórias de sucesso e eu já quero iniciar com o nosso RDR eleito, o querido Gabriel Diniz. Já foi facilitador de Raila, Rila, né, querida Cacá? Fez já vários treinamentos, está à disposição, participou da CONARC, da Conferência dos Amigos de Ouro, vice-representante distrital atual do Rotaract. E o Gabriel, ele realmente nos dá exemplo de vida. Por favor, Gabriel. Pessoal, um excelente dia a todos. Aproveitando para dar esse início, agradecendo a todos que separaram esse momento de domingo para estar nesse companheirismo, vamos dizer assim, né? Por mais que estejamos aí ouvindo várias histórias, vários momentos. E é muito importante o nível de palavras-chave que nós estamos ouvindo nesse dia. Acho que nós tivemos contato com a palavra oportunidade, incentivo, liderança, projeto. E, sem sombra de dúvidas, a minha história ela é formada pela junção de todas essas palavras. Inclusive, é uma história que eu faço questão, já fiz questão de trazer para várias outras pessoas, eu acredito que alguns aqui presentes já conheçam, que é a história que eu carinhosamente trato como uma relação entre Rotary, violino, churrascaria e engenharia de computação. É uma história um tanto que pode parecer um começo de piada sem sentido, uma história sem muito rumo, mas foi a história, inclusive, que eu trouxe para a Conarc. Tive a oportunidade de fazer uma palestra no Talks, aonde eu mencionava como foi impactante a minha transformação ao longo desses 10 anos de minha vida. Atualmente, eu sou empresário, tenho minha própria empresa, tenho um bom desenvolvimento pessoal e tive inúmeras outras conquistas, como, por exemplo, minha formação acadêmica e dentre outras, que eu posso dizer que um leve desvio na minha rotina ou no meu diário viver me fez chegar onde eu cheguei, que foi acreditar num projeto social de uma orquestra que o Rotary teve participação aqui em Goiânia. Muitas pessoas conhecem, inclusive, esse projeto, onde o Rotary de Goiânia e Guera fez uma doação de instrumentos e eu fiz parte disso, eu fiz parte das pessoas que foram impactadas por esse projeto, onde eu tive acesso a um violino, né? Mas quando a gente fala da palavra transformação, imagine vocês uma pessoa que tinha esse costume de viver apenas em periferia, e ela tinha acesso a uma coisa que, para ela, só era possível ter em filmes. Titanic, por exemplo, né? Muita gente aí conhece a história, ou outros. E trazendo a ideia de churrascaria também, foi um projeto muito bonito, que trouxe a oportunidade para outros músicos de se desenvolverem. E quando eu falo de desenvolvimento, e trazendo aqui algumas palavras, né, até que o Kaká trouxe, né, que é com projetos que a gente desenvolve Rotary, e a forma como pequenos projetos geram impactos, ensinar isso a essas pessoas transformou não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas também. Atualmente, por mais que eu não esteja na área da música, tem pessoas que já tocam em orquestras profissionais aqui em Goiânia, tudo por meio desse projeto, por meio dessa associação que fiz. Para quem tiver interesse, se chama Associação Polivalente São José, uma ONG, teve essa oportunidade de receber esse projeto. E eu digo que eu tive um vislumbre do que era a liderança, do que era você ter a oportunidade de aprender a se desenvolver antes de buscar a desenvolver outras pessoas. Se a gente puxar na memória, basicamente é um arroz com feijão que Rotary sempre consegue, de maneira muito enfática, ensinar as pessoas. Projetos, desenvolvimento e liderança, principalmente. Liderança, para mim, foi fundamental para que eu tivesse a oportunidade, todo o desenvolvimento e a boa orientação que eu tenho hoje. E não se enganem, quando a gente fundou o clube, e trazendo essa ideia, a gente teve a oportunidade, o Rila, que foi feito aqui em Goiânia, foi com os músicos dessa orquestra que teve a oportunidade de receber esse projeto do Rotary Clube de Goiânia agora, trouxe essa sementinha na cabeça de vários jovens. O que a liderança pode trazer a você? Para mim, por exemplo, 10 anos atrás, eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Se eu tive a minha existência hoje em uma realidade de periferia, hoje eu sou a pessoa fundamental para transformar a vida da minha família e fui fundamental para transformar a vida de outras pessoas junto com o meu clube. O meu clube, o Rotaract Clube de Goiânia, fez projetos para
é um espaço aqui em Goiânia chamado Metamorfose, que recebe ex-moradores de rua, ex-dependentes químicos. Fizemos projetos para uma ocupação aqui em Goiânia, de Páscoa, por exemplo. São pessoas humildes que não têm orientação. Mas eu trago a vocês, novamente, o arroz com feijão que o Rotary consegue ensinar tão bem. Qual é o impacto que a liderança pode trazer? 10 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente diferente do que sou hoje. E, basicamente, o meu clube tem a oportunidade diariamente de fazer com que 10 anos à frente nós transformemos líderes. E é isso que a juventude tem a trazer, é isso que vocês têm a trazer, é isso que eu tenho também a agradecer. Isso me fez ser referência aqui, mas isso fez também ser referência a outras pessoas. Então, é uma história que eu pretendo carregar a todos os lados, principalmente enquanto eu estiver na minha gestão, mas o quanto é importante a gente perceber e o que fazemos diariamente, a transformação que nós carregamos diariamente. São oportunidades, nem que seja também essa questão de levarmos jovens a outros países, igual a gente percebeu aqui, e o quanto que isso transforma a vida das pessoas. Se nós temos pessoas aí com caráter, com bom desenvolvimento, isso vem de uma pessoa que trouxe a ela a oportunidade e ela conseguiu agarrar isso. Então é muito forte, é muito poderoso isso que nós temos em mão. Isso que nós carregamos um com o outro. E foi, sem sombra de dúvidas, precursor para ter chegado onde eu cheguei. Né? Não fica muito longe de dizer que sou a prova viva de que Rotary funciona. De que esse método funciona. Tem um passo a passo. Existe um porquê, uma razão de existir. E essa razão de existir não deve ser esquecida, pessoal. Essa razão não deve ser esquecida porque ela inspira outras pessoas, ela traz às outras pessoas uma razão de estar aqui. Num domingo, às 10 e pouco da manhã, às 9 e pouco da manhã, nós não estamos fazendo isso por acaso. Nós não estamos fazendo isso porque alguém nos obrigou. Mas porque, de maneira interna, nós carregamos isso. E essa inspiração deve continuar, porque nós somos o equilíbrio, a ponte de equilíbrio de todo o caos que existe no mundo. Sabe, entender isso na idade que tenho, olha que eu tenho 25 anos, sem sombra de dúvidas, foi a ponte que vocês criaram. A gente não pode deixar perder isso. Então, finalizando, esse é um dos meus objetivos, de trazer esse nível de consciência do que o Rotary pode trazer, do que nós estamos fazendo aqui, de que não é um trabalho qualquer, é um trabalho sério, é um trabalho que exige ação, é um trabalho de entender, de interpretar o que cada um de nós estamos sentindo e fazendo em relação a tudo isso, e como que nós podemos fazer essa engrenagem continuar. Inclusive, era uma engrenagem que eu nem conhecia, não fazia ideia do que significava, e tinha na minha cidade, tinha em outras cidades de interiores, mas eu tive a oportunidade de conhecer. E por entender esse símbolo, eu pude chegar tão longe. E deixo esse questionamento a vocês, né? O quão longe vocês podem fazer uma pessoa chegar em 10 anos? 10 anos é muito curto. Por mais que a gente pense que é pouco, mas passa voando. Eu nem imaginava, mas estou há 10 anos antes da transformação que eu tive. Então, o meu apelo principalmente é que a gente continue com isso, e que é o que eu pretendo manter também. Seja em gestão, seja em qualquer tipo de trabalho que nós possamos fazer. Então, eu queria deixar meu agradecimento principalmente a todos presentes. Nossa, Gabriel, que coisa linda. Eu fico tão emocionada. Eu quero te ouvir, ouvir, ouvir sempre. São histórias assim que realmente impactam e que despertam no outro a vontade de ser o que você é e o que você faz hoje. Obrigada, continue nessa linha do bem servir, meu querido. Você é muito admirado por nós. E agora nós vamos ouvir o nosso RDI, o querido Yuri. O Yuri, lá de Araguaína, ele é um estudante do primeiro ano do ensino médio, do Interact Clube de Inclusão de Araguaína. O Clube Inclusão, eu fundei o Satélite, e agora ele já é um clube convencional. Então, ele tem como objetivo na vida dele, né, de ser esse interactiano maravilhoso, responsável, com compromisso, porque ele me falou que ele quer ser bem-sucedido, quer dar orgulho aos seus pais e ser um excelente profissional. Só ele para nos deixar essa mensagem aí. Vai lá, querido. Bom dia a todos, sou Yuri, né, RDI desse ano 25-26. Eu ingressei no Interact Clube no ano de 2023 e foi uma experiência muito única, porque eu não tinha qualquer tipo de interação com o Interact. Foi o meu professor que nos apresentou o Interact juntamente com a Leila. Meus agradecimentos também por eles terem na nossa escola feito essa apresentação sobre o que era o Interact e a importância dele na sociedade.
Bem, ingressar no Interact não foi somente uma ação da gente ingressar lá, mas foi uma oportunidade que eu vi da gente ter esse contato, porque diante que a gente vê no mundo dos jovens se perdendo em muitas coisas fúteis, fazendo as coisas totalmente sem fundamento algum, a gente pode buscar um caminho diferente, tentando ajudar o próximo, fazendo a diferença na sociedade. Então, a gente realmente aprendeu a fazer o trabalho em grupo, teve a solidariedade em ajudar o próximo e ver o que, é que a comunidade estava precisando e estender seu braço para poder ajudar. Então, o Interact proporciona não só isso, mas com uma integração com as pessoas, ver a diversidade das pessoas, ver a gente poder se misturar com os nossos colegas de outras cidades, ou então de outros clubes, de outros distritos, estar aqui numa reunião dessa com várias pessoas de imagináveis locais do Brasil, não é uma oportunidade assim da minha realidade, que eu vivia no passado, ano retrasado. Então, estar aqui e poder ocupar esse cargo hoje, eu não me imaginava em 2023. Que eu recebi a proposta de CRDI em um momento assim totalmente inoportuno. Eu recebi e eu abracei a oportunidade, porque nem sempre as oportunidades que vai aparecer na gente, pra gente, não é aquela perfeita, mas com que aquela oportunidade que a gente recebe, a gente pode fazer muitas outras e ir escalando. Então, eu sou imensamente grata à governadora Sandra por sempre estar me apoiando nos momentos. Toda dúvida que eu tenho lá, eu sempre estar lá. Aos meus conselheiros, professor Osvaldo, Leila, Maria Ivone, Vani Meire, muito agradecimento por vocês sempre estarem presentes comigo. E olhando para trás, o Interact tem essa experiência de sempre estar nos ajudando na nossa jornada, principalmente na nossa juventude, e que a gente nunca desanime, né, de estar na nossa caminhada, sempre está promovendo a paz mundial, sempre está promovendo as nossas ações solidárias, porque é uma coisa muito importante que poucos jovens fazem hoje em dia. Então, eu acho que o Interact é muito importante mesmo estar presente na cidade, e eu vejo também que o Interact, o Rotary em si, ele é muito pouco divulgado. Se você for perguntar para as pessoas, poucas pessoas sabem o que realmente é o papel fundamental do Rotary, do Interact, do Rotaract. Então, eu creio que a gente precisa criar programas que divulguem mais, produzir mais marketing em relação ao Interact, ao Rotaract, porque aquilo que não é visto não é lembrado, querendo ou não, né? Então a gente precisa mostrar mais o que nós fazemos para que as pessoas tenham consciência de que é uma coisa que deve ser vista, que deve ser feita, porque a solidariedade é uma coisa que está cada vez se tornando mais escassa e que a gente precisa sempre estar pregando isso e buscando cada vez mais e mais promover projetos que possam beneficiar toda a comunidade em si. E se eu pudesse dar um conselho para quem está entrando e está querendo entrar para o Interact, Rotaract, ou querer fazer qualquer tipo do meio do Interact ou Rotaract, é que você abrace qualquer oportunidade que venha na sua frente, porque é uma oportunidade única que você aproveite cada momento que ela está lhe oferecendo, porque às vezes nem sempre a oportunidade vai ser a perfeita, mas com aquela oportunidade você vai poder evoluir cada vez mais e mais. E eu queria ser bem breve para não tomar o tempo. Mas é isso, aproveita as oportunidades que você tem na vida, aproveita o momento que você está no Interact, no Rotaract, e que cada vez mais você possa evoluir no seu caminho. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Show de bola, meu lindo! Obrigado. Olha que maravilha, gente. Nós precisamos, olha, os rotarianos precisam ouvir mais esses jovens. Tem muita experiência linda para nos passar. Obrigada, que Deus abençoe vocês. E aí vem o meu querido Pedro Paulo Lemes. O Pedro, ele é rotaractiano do Rotary Clube de Goiânia, Anhanguera. O Pedro, ele é graduando de jornalismo na Universidade Federal de Goiás. Ele trabalha como repórter e narrador esportivo e nada para o Pedro, porque ele, além dele ter essa deficiência visual, eu fiquei encantada com a reunião que ele dirigiu como diretor de protocolo. Então, é um rapaz jovem, mas com uma liderança, com uma vontade de vencer, com compromisso, e é esse impacto que vem ao encontro daquilo que o Rotary precisa. Fala aí, querido Pedro Paulo. Muito bom dia a todos, bom dia, governadora, bom dia, Laura, RDR desse ano, Gabriel, também que falou aqui anteriormente, muito bom dia a todos. Meu nome é Pedro Paulo Lemes, sou graduando de jornalismo, como a governadora bem disse, estou como vice-presidente do meu clube nesse ano rotário, presidente eleito para o ano que vem, e estou na família rotária desde 2021, conheci a família rotária por meio de alguns amigos da pandemia, né, na pandemia, por meio de alguns amigos lá de Jataí, do Interact Clube de Jataí, na época, hoje eles estão no Rotaract Clube de Jataí. Tentei fundar um clube em Goiânia, no Rotaract, no distrito 4.770. O clube acabou não indo para frente por conta da pandemia, né? Era muito difícil, muitos membros do clube eram do interior e a gente não conseguia se reunir presencialmente, porque por conta da pandemia, né, não estava todo mundo em Goiânia, então era bem complicado de desenvolver os projetos.
Então, como era um clube que estava em nascimento, basicamente, foi bem difícil e, enfim, o clube durou um ano e a gente não conseguiu dar continuidade. Fiquei um tempo afastado, até que vi no Instagram um post do Goiânia Anhanguera, né, chegou até mim um post do Instagram do clube. Mandei mensagem desde maio, se eu não me engano, isso mesmo, maio, eu tô associado ao Clube Rotaract Goiânia Anhanguera. E fui muito bem recebido no clube, foi algo até que me surpreendeu, a recepção de todos, na família Rotária foi bem bacana, assim, é uma coisa que a gente não vê em todos os locais e vai fazer parte da minha fala mais pra frente, mas acredito que a família Rotária me recebeu de uma forma que eu não esperava, né? Inclusive no último mês estive na Conarc, lá em São Paulo, Americana, e a Conarc me gerou, né, várias conexões com vários distritos, com várias lideranças, e me gerou um questionamento sobre a pessoa com deficiência na família Rotária, né, no Rotaract. Porque lá na Conarc uma coisa que me incomodou bastante foi a falta, né, de pessoas com deficiência. Tinham poucos, assim, eram eu e mais uns 4, 5, se eu não me engano. Então, assim, são muito poucos as pessoas com deficiências no Rotaract, na família Rotária de forma geral, eu acredito. O que não é um problema da família Rotária, exclusivamente, né, uma coisa que a pessoa com deficiência, a nossa sociedade faz que ela não seja bem-vinda em basicamente nenhum lugar, né, no mercado de trabalho, na nossa rotina, é muito difícil a gente ver uma pessoa com deficiência frequentando vários lugares, e é um problema que é muito maior, mas é um compromisso que eu fiz com o meu clube e conversando com o nosso presidente desse ano, é algo que no nosso clube a gente tenta trabalhar, vai tentar trabalhar um pouco mais sobre tentar envolver a pessoa com deficiência, tentar trazer para o clube essa diversidade, para a família Rotária essa diversidade, porque muitas vezes a gente pensa, a pessoa com deficiência é quem vai receber o projeto. É normal, muitos clubes, eu acredito, que fazem projetos para pessoa com deficiência, para pessoas que têm algum tipo, né, de deficiência, e isso, muitas vezes a gente esquece que essas pessoas podem atuar também, essas pessoas podem estar no clube, podem fazer parte, podem agregar de alguma forma, e essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês, que é tentar trazer essa diversidade. O Rotary, eu acho que tem uma arma muito grande para trazer uma diversidade para a família Rotária, para os projetos. Eu acho que essa visão de pessoas com realidades diferentes pode agregar bastante, né? Uma história como a do Gabriel, por exemplo, que veio da periferia, que conseguiu conquistar tudo que ele conquistou, é algo que a família Rotária gerou para ele. Da mesma forma, para mim, a família Rotária vem gerando vários benefícios, a questão da liderança, várias outras questões também. Então, eu acho que nós devemos pensar cada vez mais nessa diversidade, né, dentro da família Rotária, e muitas vezes pessoas que a gente dedica ao projeto e podem, na realidade, estar com a gente servindo para um propósito, podem estar ajudando dentro do Rotary, e eu espero que cada vez mais eu não seja uma exceção, né, que eu seja apenas mais um dentro de vários clubes, dentro de várias pessoas que fazem parte dessa família Rotária. É isso, agradeço mais uma vez o convite, governadora Sandra, agradeço a todos que estão aqui presentes, é sempre um prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. E é isso, vou ser muito bom encerrar minha fala por aqui, vou ser bem breve para não tomar tanto tempo de vocês. O Pedro, estão perguntando quanto você enxerga, assim, como que seria, como é que você faz? Bem pouco, deixa eu ver aqui, são menos de 5%, vai, não dá para muita coisa, enxerga mais sombra e, enfim, vulto. Olha, gente, que exemplo, meu Deus do céu. Rotarianos, vamos acordar, vamos dar oportunidade, misericórdia. Olha, eu, inclusive, entrei em contato com ele após estar na reunião do Anhanguera, fizemos um post, né, com testemunho bem lindo, e foi encaminhado para a região 29 do Brasil, juntando aos demais, porque nós temos um promotor de justiça que é rotariano e ele é cego, né, e temos vários outros, né, além de portador de outras deficiências, né, do Rotary, mas ele, no Rotaract, assim, é uma inspiração. E isso foi divulgado na região 29 do Brasil, nos informativos,